também. Ah, legal. Bom. Tudo bem. Bom, a questão Israel-Palestina, desde que ela surgiu, e hoje muito fortemente, talvez seja um dos piores pontos, dos mais complexos e difíceis pontos da diplomacia internacional. Qualquer pessoa que, assim, lide com relações internacionais, direito internacional, economia internacional, política internacional, em algum momento tem que, pelo menos, dar uma estudada nesse ponto aqui, porque é uma coisa extremamente difícil de resolver. A meu ver, não sei nem se tem solução, mas é uma coisa muito difícil de resolver, sim. Porque há uma questão ali, que eu vou comentar mais tarde, até de você não reconhecer a existência da pessoa. Isso acontece. Você finge que a pessoa não existe. Aí você pode matar a pessoa. Por aí. Mas, tudo bem. Posso começar? Todo mundo está pronto? Sim. Mais ou menos. Mais ou menos. Tá bom. Beleza. Eu vou recuar bastante no tempo. Eu vou começar a ter que recuar muito no tempo, tá? Primeiramente, vocês sabem onde fica Israel? Tem uma noção? Sim. Só não sei o resto da pessoa. Tá. Estou falando de uma porçãozinha de terra que é pequena, não é muita coisa. Lá na Ásia, só que bem para cá, né? Já na Ásia, parte árabe. Fica no atual Oriente Médio. É pouquinha coisa mesmo, pouquinha coisa. Eu acho que, fazer uma estimativa aqui mental, talvez seja do tamanho do estado do Rio de Janeiro até menor. Então, pouquinha coisa. Mas recuando no tempo, recuando muito, alguns milênios, a gente tem que ir lá, era o lugar em que viviam os judeus. Correto? Sim. Só que... Gabriel chegou? Foi? Cheguei. Bom dia. Bom Só dia. que a gente começa. Primeiramente, no ano 70, século I, ocorre a chamada diáspora judaica. Alguém já viu o nome diáspora por aí? Essa palavra diáspora? Não. Acho que eu sei o que é. Não sei. O que é? O que você acha que é? É separação? Fuga, sei lá. Envolve. O que quer dizer diáspora? Diáspora tem sido muito usado também para a questão africana. É quando... Imagina que um grupo de pessoas, um povo, mora aqui. Esse povo que morava aqui, nessa região, por algum motivo, ele passa a não morar mais aqui. Uma guerra, uma invasão, alguma coisa faz com que eles tenham que sair daqui. E eles se espalham por diversos lugares, muitos lugares. Então, dessa região que eles moravam originalmente, eles viram nômades, passam a viver onde dá. Com os judeus foi isso. No ano de 70, ocorre... Eu estou falando da época de Roma aqui. No ano 70, ocorre a destruição de um templo importante. Os judeus tinham um templo muito importante em Jerusalém. Porém, eles estavam sob domínio romano, os judeus. Eles tentam uma revolta, eles tentam se rebelar contra, e são massacrados. Roma desce o cacete nos judeus, destrói o templo,
mata muita gente, é isso. Esse ataque de Roma faz com que ocorra a diáspora judaica. E foi isso. Os judeus que antes, em grande medida, em grande parte, moravam na Israel antiga, eles se espalham pelo mundo. Se espalham. Fica poucas comunidades judaicas continuam morando aqui em Israel. Então, o primeiro ponto importante para a gente entender essa questão é essa coisa da diáspora judaica. Quando os judeus passaram a morar em diversos outros lugares. Se espalharam muito pela Europa, muito, ao longo dos séculos, vários séculos. Se espalharam pela Ásia e pela África. E, com o tempo, depois, também pelas Américas. Sem nunca ter um país próprio. Tá aqui, beleza? Sim. Beleza. Tranquilo. Aí eu vou avançar mais um pouco. Século VII. No século VII, surge o islamismo como religião. Surge o Islã. E logo nos primeiros anos, o Islã acaba meio que pegando para si, entre aspas, Jerusalém. Jerusalém, que era um lugar sagrado, primeiro para judeus, né? Tinha o templo, era onde morava. Depois, para os filhinhos cristãos também fica sagrado, por causa de toda a história de Jesus. Mas para os muçulmanos também fica. Porque na história do Islã, Jerusalém se torna um lugar em que Maomé ascende, ele vai para os céus. Ele não morre, segundo os muçulmanos. Ele subiu aos céus, foi puxado por Deus. Isso aconteceu, segundo eles, em Jerusalém. Então, Jerusalém, para os muçulmanos que estão crescendo nessa época, a partir dessa época, se torna também sagrado. Daí que essa região passa a ser muito habitada, desde esse século, por muçulmanos. Como sem embolar a coisa. Primeiro, os judeus se espalham. Depois, onde eles viviam, passa a ser habitado por muçulmanos que também encaram aquela região como sagrado importante. Ao fim e ao cabo, temos 3 povos diferentes falando que a mesma região é sagrada e importante. Isso é crucial para a gente entender o que rola hoje em dia. Tá bom? Depois disso aqui tudo, por vários séculos, a gente tem uma certa... Como posso dizer? Por vários séculos aconteceu uma mesma coisa. Primeiro que aqui, na região que hoje é Israel, se tornou território de impérios e nações muçulmanas durante muito tempo, mas que lá também existiam algumas comunidades judaicas. Poucas, mas existiam. Enquanto isso, os judeus espalhados por vários lugares da Europa, da África, da Ásia e depois das Américas, normalmente eram perseguidos. Por quê? Eles tinham, têm, em muitos casos ainda, uma tendência em ter uma vida muito coesa, ou seja, muito fechadinha. Vão viver juntos. Para vivendo juntos, eles conseguirem manter suas tradições. Daí, né, por muitos anos, vão ser perseguidos, vão ser atacados, mais de uma vez vão ser mortos, mais de uma vez. Você vai ter cruzadas contra a comunidade judaica, você vai ter padres mandando atacar judeus, vai ter um monte de coisa. Vai ter rei católico mandando matar o judeu, um monte de coisa. Aconteceu durante vários séculos. Até que qual foi o ponto alto disso? Qual foi o ápice disso? Qual foi o máximo disso? O Holocausto de Hitler. Tá? O Holocausto do Hitler, do nazismo, acaba sendo um ponto máximo dessa perseguição que durou muito tempo. Bom?
Então, durante vários séculos, o que nós temos? A região que antigamente era Israel Antiga, com muçulmano barra judeu ali, um pouquinho, mas é um território muito muçulmano. E os judeus espalhados por aí, por onde tem, por onde dá, tentando viver. Até aqui alguma pergunta? Tá tranquilo? Professor, você pode repetir esse Qual? final que você falou? Qual parte? Hã? Que você falou que... Da onde você começou a falar que a partir disso, Hitler começou a fazer um negócio. É que durante séculos, as comunidades judaicas que viviam eram tipo pequenas vizinhanças, só que em diversos países. Desde que isso aqui aconteceu até a Segunda Guerra Mundial, vou botar assim, durante quase 2.000 anos, não era incomum, e muitas vezes era até normal, essas comunidades judaicas serem perseguidas, atacadas, mortas, massacradas. E o ponto máximo disso acaba Judeu na sendo Europa se ferrava, e depois chegou Hitler e se ferrou mais ainda. isso, exatamente. Hitler foi o ponto máximo disso. Entendeu? Por exemplo, durante a Idade Média. Durante a Idade Média, você vai ter cruzadas contra comunidades judaicas. Você vai ter um reino ou outro lançando leis anti-judaicas. Você vai ter vários teólogos, vários padres, bispos, blá, 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 falando contra os judeus, falando que o judeu é coisa do demônio, que o judeu tem que morrer, que tem que ser convertido à força. É muita gente falando isso. Então, assim, perseguição aconteceu bastante. Foram um povo bastante estigmatizado durante séculos. Até que, né, ponto alto, Hitler. Entendeu, Léo? Entendi. Beleza. Vou avançar mais um pouco. Então, temos diáspora judaica, temos o Islã, também considerando que Jerusalém é sagrado. Uns séculos mais tarde, uma coisa que eu não falo, isso aqui é importante. No século XIX, surge um movimento entre os judeus. Porque o século XIX foi uma coisa muito bonita, muito maravilhosa. Aconteceu um monte de merda. Dentre essas merdas, os judeus fundaram um movimento chamado de sionismo. Não tem essa, tá, garoto? Obrigado. Chamado sionismo. O que era isso? No século XIX, acaba se tornando uma espécie de moda, assim, que os diversos países e povos começassem a desenvolver a ideia de ser uma nação. Com isso, por exemplo, os diversos países da Europa, como forte, começam a botar a ideia de que somos um povo comum, que temos uma cultura comum, uma história comum, e que merecemos viver sobre um país que é nosso. Merecemos, como somos uma nação, viver sobre um país que é nosso. Com isso, em várias partes do mundo começam a rolar movimentos de independência. Nas Américas, bastante, aqui no Brasil, América Espanhola e tudo mais. No Oriente da Europa também, os Balcãs, a Grécia e tudo mais. Vários movimentos de independência de povos querendo um país só para si. Nisso os judeus falaram, poxa, nós também merecemos, nós também queremos, desejamos, temos o direito de ter um país só para nós, um país que seja nosso, porque estamos espalhados por ele. Daí surge o movimento do sionismo. O que falava muito esse sionismo? Um retorno à antiga terra. E a antiga terra era essa? Israel, barra Jerusalém, e fundação
de um Estado judaico. Estado judaico soberano. É um voltar à terra prometida. Então, com o sionismo, judeus de vários lugares, comunidades judaicas de vários lugares, começaram a desejar, querer voltar para onde seus antepassados saíram. Então, queriam que reverter isso aqui da diáspora. Isso estava realmente acontecendo. Durante várias décadas, pessoas de diversos países, judeus de diversos países, sejam elas ricas ou pobres, de direita ou de esquerda, conservadora religiosa ou socialista, não importa, é uma coisa bem ampla mesmo, vão voltar para lá. Vão começar a fazer um movimento de voltar para lá. Vão procurar comprar terras das pessoas que estão lá, fundar pequenos vilarejos e tudo mais. Meio que para reocupar a terra de Israel, a terra que hoje é Israel, região que ficou sendo da Palestina, e começaram a conviver com quem já vivia lá. Quem viviam lá? Muçulmanos. Essa parte deu para entender? Sionismo? Calma aí, quem tá ficando em Israel são os muçulmanos? Sim. Então, desde que o Islã se expandiu, a região que era Israel ficou mais conhecida como Palestina, em que, basicamente, quem vivia lá, em larga medida, assim, a maior parte da população, eram de árabes muçulmanos. Entendeu? Entendi. Então, quando os judeus sionistas resolvem começar a querer voltar, eles vão comprar terras para fazer suas casinhas. Vão comprar terras de quem? De árabes muçulmanos, que eram os donos das terras. Tá? Aliás, vocês sabem a diferença, pelo amor de Deus. Vocês sabem a diferença entre árabe e muçulmano? Pelo amor de Deus. Eu só Diferença posso de quê? pergunta que eu não ouvi. Árabe e muçulmano. Ah, não, isso eu sei. Qual é? Pessoas, tá muito trabalho, cara. Tem como repetir a pergunta, por favor? Eu sei, ele nem ouviu a pergunta. Foi mal. Vocês sabem a diferença, pelo amor de Deus, entre árabe e muçulmano? Árabe é quem nasceu na região. Muçulmano é quem segue a religião. Na verdade, eu não lembro. É por aí mesmo. Tá certo, tá certo. Por aí, Gabriel. Um negócio parecido com isso, mas eu não lembro direito. Árabe é uma questão étnica. E o muçulmano é questão religiosa, não? Religiosa, Sim. exatamente. Eu posso me converter e virar muçulmano. Não tem como eu me converter e virar árabe. Só se eu morrer e nascer de novo. Você pode ser árabe convertido ao judaísmo. Por que a ou maioria dos judeu muçulmanos são convertido ricos, professor? ao islamismo. Isso. Ou Igor, Por que a maioria dos muçulmanos são ricos? são ricos. Na maioria dos muçulmanos não são ricos, não. Maioria. Então, Mano, é só a enganei. galera de Dubai que é rica mesmo. É verdade. Petróleo. Em Dubai, tem muita gente pobre, tá? Dubai, na verdade, Ah, é verdade, é país. só um polo. É que nem no Rio de Janeiro, é só um polozinho de gente rica. É, e aqui, tem todo um mundo muito pouco pobre. Mais riqueza. Mas a grande maioria é pobre, pobre, pobre. É, Ah, imagina tristeza. que merda que deve ser pobre em Dubai. Cara, lá é muito quente, deve ser muito ruim mesmo. É pior que aqui. Verdade. Então é pior ainda, não ter ar-condicionado. Deve Igual ser que aqui. nem não ter casa na Noruega, sei lá. Só que o contrário. Noruega é um pouco mais tranquilinho em fazer essas coisas. Mas tem Noruega- muito árabe pobrecinho. Na verdade, a grande maioria é pobre. Só que lá a custo de vida é barato, né? Eu não tenho tanta preocupação com isso. Olha, Noruega. não chega a ser barato, não. Não? Eles só tem uma lógica de bem-estar social maior. Ah, tá. De você ter bons salários com mais facilidade, ter mais condições de ter uma casa. É feito para que seja mais fácil para a população, entendeu? Ah, entendi. Pois bem. Então foi exatamente o que o Gabriel falou e que o pessoal complementou. Árabe falando de etnia, muçulmano falando de religião.
Quando eu estou falando árabes muçulmanos, estou dizendo que na Palestina, durante muitos séculos, viveram maior parte, eram pessoas de etnia árabe que seguiam o islamismo, seguem, e continuam lá. Mas beleza, começa o sionismo, começa essa coisa de retorno para a Terra Prometida. E esse retorno acaba, de início, sendo uma coisa um pouco mais pacífica, mas que começa a dar treta ao longo das décadas. Depois de muitas décadas, começa a dar treta. Por quê? Os palestinos, os árabes que viviam lá, que de início só vendiam a terra, começavam a viver lado a lado, começaram, depois de alguns anos, a se incomodar com a entrada cada vez maior de judeus. E cada vez mais judeus estavam querendo voltar para lá. Cada vez mais judeus querendo voltar para lá. Enquanto isso, a quem pertencia a região de Israel-Palestina? Quem era meio que o dono? O muçulmano. O Império Otomano. De início, o Império Otomano, exatamente. Quando começa o sionismo, a Palestina era um território que fazia parte do Império Turco Otomano. A atual Turquia. Esse império lutou na Primeira Guerra Mundial, do lado alemão, perdeu. Quando ele perdeu, ele foi fragmentado, ou seja, foi destruído o império. E a Palestina passou a ser território inglês. Território barra colônia, porque é Território praticamente... barra colônia, exatamente. Então, os britânicos, até o fim da Segunda Guerra Mundial, eles vão meio que coordenar, vamos dizer assim, eles vão controlar a região da Palestina e vão tentar controlar essa coisa de um povo palestino que já vivia lá e cada vez mais judeus sionistas voltando para a região. E tentaram controlar a migração de judeus e tudo mais, etc, etc. Tá? Então, durante o tempo, ficou só nessa coisinha. Judeus, por si só, querendo voltar, querendo voltar, querendo voltar. O movimento sionista, com esse discurso de voltar à Terra Prometida, sendo seguido em diversos países. Só que uma coisa irônica. Que ao mesmo tempo que esse movimento está crescendo, também está crescendo o antissemitismo, que deu no Holocausto. Então, ao mesmo tempo, os judeus estão falando que temos que voltar à Terra Prometida, muita gente está falando, mata o judeu. Manda para a câmara de gás. E deu no que deu. Após a Segunda Guerra Mundial, após o Holocausto, e o mundo Ainda todo teve morte de judeus? Oi? Ainda teve morte de judeus depois da Segunda Guerra Mundial? Teve alguma. Mas, assim, uma coisa que ficou muito marcante, que foi muito forte do Foi o Holocausto. O Holocausto. Quando se divulgou o que aconteceu, você tem noção, o racismo, de certa forma, ele começou a ser visto como algo ruim depois da Segunda Guerra Mundial. O racismo? O Holocausto. Racismo em geral. Tá, entendi. Entendeu? Racismo em geral. Que antes, o racismo era teoria científica. Depois da Segunda Guerra Mundial, ele começa a cada vez mais ser visto como algo ruim. Cada vez mais. Tá? Uma coisa, pouquinho em pouquinho. Mas foi tão forte o Holocausto, foi tão chocante, que, enfim, o ódio judeu diminuiu um pouquinho. Tá?
A ideia é que só pessoas são naturalmente desiguais, melhores, piores, que não sei. Não tinha mais quase nenhum judeu também pra eles matarem? Olha só. Nem 9. Olha só, 8h20 da manhã, o cara falando isso. Terror. Mas, como eu dizendo, Inglaterra sempre controla a região até o Segundo Guerra Mundial, tentando dar um jeito para isso. Aí a gente vem e começa. Agora começa a dar muito. Pós-Segunda Guerra. Brasil perdeu, Rio perdeu. E aí, o que a gente faz? O que a gente faz com os judeus? Os judeus foram muito mortos durante o Holocausto na Segunda Guerra. O que a gente faz com os judeus? Quando se divulgou o que aconteceu quando no nazismo, o movimento comunista ganhou força. Tudo bem, não? O movimento sionista ganha mais força. E aquela coisa de fundar um país judeu ficou assim, muito mais rápido. Sabe? Muito mais rápido também. Então, a guerra termina em 45. Assim a guerra termina. Eu estou dizendo aqui. Léo. Oi, Léo, desculpa. muito aí. Obrigado, Léo. Assim que o negócio termina, muita gente passa a apoiar que se criasse um Estado judeu. E assim foi feito. A Inglaterra doa, ela cede, ela fala, toma a região para a ONU, para a recém-criada ONU. A ONU acabou de nascer. A Inglaterra já faz o quê? Entrega a Palestina para a ONU e fala, toma, é teu. Tu que resolve esse negócio aí. E a ONU, que já estava naquela coisa, já estava um pouquinho, União Soviética contra os Estados Unidos, decide ela criar, finalmente, um Estado judeu. Então, 45 termina a guerra. Em 48, é criado um país. Cria-se Israel. País que existe até hoje. Mas, porém, decidiram criar um país onde já moravam pessoas. Vamos criar um país judeu. Vamos criar um país judeu. Vamos usar a terra prometida. Vamos usar a terra prometida. Mas e quem morava lá e não era judeu? Morria. Aí que começa o rolê. Começa o rolê que é um pouquinho complicado, porque começa. Quando a ONU decide criar Israel, no papel, bonitinho no papel, dividiria o território. Teria uma divisão entre uma parte do território. Vou botar assim. Não ficou assim não, tá? É uma coisa bem mais organizada. Mas ficaria uma parte judeu, uma parte palestina. A partir de então, os árabes que eram originalmente da religião começam a ser chamados de palestinos. E qual era a ideia original? Criar um Estado, um país judeu e criar um Estado, país palestino. Spoiler da coisa. Não deu certo com guerra. Não, pequeno spoiler. O Estado judeu é criado em 48. Spoiler. Quando é criado o Estado palestino? 1950. Nunca. Eu não sei, eu tava chutando. Nunca. 1948. Conta aí, professor. Não. Até hoje não foi. Que?
Spoiler da coisa. Até onde eu tenho. Vou chegar lá. É só spoiler. Eu vou chegar lá. Continua no próximo capítulo. Continua agora, porque agora eu vou começar a treta. Assim que Israel é criado, já dá merda. Dá merda. Por quê? O Os pessoal caras, os muçulmanos, os árabes não os gostam. caras da ONU chegam e do nada, entre aspas, resolvem criar um país judeu no meio da Palestina. E qual é o grande ponto ali complicado? Jerusalém. Jerusalém. Por que Jerusalém? Jerusalém A terra é sagrada do mundo até para hoje para 3 religiões. Dentre elas, cristianismo, islamismo e judaísmo. o judaísmo. Quando a ONU faz isso, de cara, os países árabes que ficam ali perto, Egito, Líbano, aquele outro, acho que o Irã na época também, mas como assim? Os Tunísia. países árabes que ficavam perto ali, começa uma guerra contra Israel. Então Israel é fundada e de cara tem uma guerra com os vizinhos. Assim, fundou hoje, amanhã começou a guerra. É tipo quando tu se muda para uma casa nova e logo no outro dia o filho do vizinho começa a tacar pedra na sua casa. É tipo isso, né? Só que mais violento. Exatamente. Então, assim que Israel é fundada, já tem guerra contra os vizinhos árabes. Eles formam uma aliança, uma coalizão contra Israel. Só que essa guerra de fundação, entre aspas, Israel vence. Por quê? Israel, assim, que acabou de nascer, tem muito apoio da ONU, muito apoio dos Estados Unidos. Muito apoio. Até militar. Então, Israel já vence. E com essa vitória, ele consegue, naquela partilha que eu fiz, que era para ser isso aqui de território judeu, ele consegue, com essa vitória, ampliar, pegar uma parte maior de terras para si. Então, esse Estado judeu é criado. Assim, então esse Estado judeu é criado pela ONU, tendo apoio soviético e americano, e é criado contra a vontade dos árabes que lá viviam, que lá existiam. Assim que a guerra termina, você também começa uma coisa tensa. Beleza. Vai criado, tem uma guerra. Os palestinos têm que, em muitos casos, fugir. Virar refugiados em países vizinhos. Em campos de refugiados mesmo. E, infelizmente, não foram bem tratados em outros países, apesar de serem todos árabes. Porque, na época, rolou uma treta entre eles e os conservadores árabes de outros países. Enfim. Depois dessa guerra, Israel começa a crescer bastante. Crescer muito. Até porque, deixa eu botar aqui para ficar um pouquinho mais organizado. Fica melhor assim. Vou botar. Basicamente, enquanto Israel está crescendo, os palestinos estão cada vez mais na sarjeta. Israel, depois dessa guerra, lança uma chamada Lei do Retorno. Isso significa o quê? A Lei do Retorno, qualquer judeu, de qualquer parte do mundo, se resolver se mudar para Israel, será super bem-vindo. O governo de Israel vai receber a pessoa, sua família. Bacana. Com essa lei do retorno, a população... Essa lei, mesmo que seja só descendência judaica?
Eu acho que até sendo descendência, sim. Mas é que tá, você tem que, tipo assim, vai ter que comprovar a descendência e ainda tem que se ver, vai ter que se identificar como judeu, tá? Entendeu? E basicamente vai seguir a religião, né? Mas talvez o retorno estava fazendo com que a população de Israel, recém-criada, cresça. Então, esse país que é novo, ele se consolida muito rapidamente. Muito rapidamente. Um detalhe. Quem foi o grande apoiador de Israel? Sim. Fortemente. Estados Unidos. Acho que era um cara chamado Oswaldo Aranha. Não, quer dizer, isso daí foi outro. Questão brasileira. Aí, questão brasileira. Bom, os Estados Unidos, eles se tornam um grande apoiador de Israel. Até hoje. Por quê? Naquela situação de diáspora, os judeus em vários lugares, você teve um judeu muito pobre e teve um judeu muito rico. Normal. Dentre isso, nos Estados Unidos até hoje lá, existem algumas famílias poderosas de judeus. Poderosas economicamente e politicamente. Pessoas influentes. Então, os Estados Unidos passa a ser um grande apoiador de Israel contra os vizinhos árabes. E os palestinos, coitados? Os palestinos acabam sendo, já que os Estados Unidos apoiam Israel, quem apoia os palestinos? União Soviética. Exatamente. Tinha que ser o oposto dos Estados Unidos. A União Soviética vai começar a dar apoio aos palestinos. Isso acabou sendo uma coisa complicada para os palestinos. Por quê? Quando o União realmente deu apoio, só que acabou influenciando. Isso tem a ver com aquele bagulho de Estados Unidos ser capitalista e União Soviética? Totalmente. Israel já surge... Professor, pode explicar de novo que caí da chamada e voltei? Você vai em qual parte? Na parte que estava falando das descendências dos judeus. Só pode entrar em Israel porque é descendente. Tipo assim, você ser beneficiado pela lei do retorno, o Gabriel perguntou, tem que ser descendente? Pode ser descendente? Pode, mas assim, você tem que se ver como judeu, né? E também tem que seguir a religião, porque é uma coisa culturalmente, que une eles culturalmente. Pra mim já é o suficiente. Vou pra Israel, galera. Tchau. Verdade, né, Gabriel? A gente pode ir para Israel fazer uma viagem, a gente vira judeu e depois... Professor, a lei do retorno era o quê? É uma lei de Israel que fala que qualquer judeu, qualquer parte do mundo, será bem-vindo se quiser morar lá. Pode, professor. Vou morar lá. Estou indo morar lá, professor. Se for judeu, você pode. A qualidade de vida lá é boa? Melhor que do Brasil? A qualidade de vida lá é boa. Tô indo pra lá. Vou morar lá. É um país, por causa do apoio americano, se tornou um país muito rápido, assim. Só não sei falar árabe, mas me viro. Hebreu. Nem eles falam hebraico. Hebreu? Hebraico. Ih, droga, piorou, é mais difícil. Hebraico e inglês. Ah, inglês de boa, então vou morar lá. Voltando aqui. Porque a minha prima complicado aí mesmo. os palestinos receberem apoio da União Soviética. Por quê? Eles foram bastante influenciados pelas ideias socialistas dos soviéticos. Isso fez com que eles se tornassem indesejáveis. Léo. Eita, desculpa. Valeu. Isso fez com que eles se tornassem indesejados nos países que eles estavam como refugiados. Por quê? Arábia Saudita, os outros países árabes muçulmanos, eles eram monarquias conservadoras. Quando os palestinos acabam tendo ideias socialistas, esses caras que estavam lá sem casa, refugiados mesmo, se tornam muitas vezes até perseguidos pelos próprios árabes também. Então chega uma situação de tipo, poxa, perdi minha terra. Né? Minha terra virou outro país. E estou em outra terra que eu sou indesejado. Então eles começam a estar numa situação
de apátridas. Quando a gente fala em apátrida, é uma pessoa que não tem país de origem. Não tem. A pessoa que não tem pátria. Ela não tem cidadania de lugar nenhum. Ela não é bem-vinda em lugar nenhum. Ela nasceu no mar. É, tipo isso. Tipo isso. Por exemplo, se por acaso, é que hoje em dia não acontece mais, mas já aconteceu isso bastante. Se eu perco a cidadania brasileira, perdi. Me torno apátrida. Eu me torno cidadão de país nenhum. Eu fico sem direitos políticos, civis em lugar nenhum. A menos que algum outro país resolva me dar cidadania. Aconteceu em alguns casos, muitos casos. Mas os palestinos, em grande medida, se tornam apátridas. Eles não são bem-vindos em lugar nenhum. Lugar nenhum. Querem ser bem-vindos os judeus? Oi? Quem não seria bem-vindo os judeus? Não, falei, os judeus agora estão de boasta. Os judeus estão super de boa. Né? Os palestinos que começam a se ferrar. Calma, pera, os palestinos eles estão se ferrando, Isso. mas por quê? Por causa que eles não estão conseguindo ter um território esse bagulho? Eles são expulsos do território deles. Certo? Território. E nos lugares que eles são refugiados, eles não são bem-vindos. Entendi. Por quê? Porque eles vão começar a ter ideias socialistas, em grande medida, e os países árabes conservadores, monarquias árabes, começam a não gostar deles. Entendi. Mas Então, você explica de novo o que era a pátria que você falou aí? a pátria é uma pessoa que não tem pátria, é uma pessoa que não tem país. Uma pessoa que não é bem-vinda em lugar nenhum. Nossa, que triste. É pesado, é pesado. É pesado. Ou seja, cartel colombiano, aí vamos nós. É pesadinho. E aí, beleza. Não bastasse isso, a situação ainda tá bonita, tá? A situação tá, eu sei que tá embolado, mas ainda tá bonito. Porque com o passar das décadas, isso vai piorando. Vai piorando muito. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui anos 60 e 70. Israel surge, falei, 48. Como Israel tem apoio dos Estados Unidos e a lei do retorno, Israel cresce e se torna forte rápido. Não demora a se tornar forte rápido. O que Israel faz? No anos 60, na verdade 67. Expansionismo, Guerra dos 6 Dias. Isso. Guerra dos 6 Dias. Como tinha muito atrito entre Israel e os vizinhos, o que Israel faz? Vou atacar. Vou atacar. Então, Eles seguem o meu conselho, atacam eles. Israel invade vários países árabes, faz uma guerra contra os vizinhos e vence. Guerra de 6 dias. Quando faz isso, Essa guerra foi tão sinistra que a mais o território. aérea egípcia foi derrubada no chão. Isso. Israel expande o território ainda mais. Pega a parte importante do Egito, do Líbano. Colina de Golã. Então, rola uma expansão muito forte. Muito, muito forte. Cresce bastante. Alguns anos depois, os árabes dão um troco. Na guerra do Yom Kippur, Exato. que é um dia sagrado para eles. Eles se aproveitam de um feriado judeu chamado Yom Kippur. Yom Kippur. Que é um feriado judeu. Os árabes, decidem dar o troco. Eles tentam dar o troco. Eles tentam, conseguem, em grande medida,
se unir de novo contra Israel para recuperar alguns territórios. Porque Israel tomou agora. Nessa brincadeira. Oi, Gabriel? Até Cuba tava nessa brincadeira. Cuba, sei lá. Cuba apoiou, porque como os árabes estavam tendo paz pela União Soviética, Cuba ajudou também. Um rolo muito forte. E nessa guerra do Yom Kippur, os árabes conseguem recuperar alguns territórios. Mas, Perdem. assim, também perde em muita medida. Aqui só acabou por uma intervenção da ONU para ajudar. Mas, basicamente, Israel, então, ela se expande bastante, ainda com mais guerra. Ela constantemente vai tomando mais e mais território. E em enfrentamento com os árabes ali. Mas e os palestinos? O que a gente faz com eles? Do lado palestino, durante essa época aqui, eles começam a tentar chamar a atenção internacional. O pessoal tá escrito ali, guerra do quê? Yom Kippur. E quando enquanto isso, começa a tentar chamar a atenção internacional para que seja cumprida aquela promessa de criar um Estado para ele. Então eles começam a tentar chamar a atenção para isso. Nos próprios anos 60, por exemplo, vai surgir a Organização Organização para a Libertação da Argentina. Organização para a Libertação da Palestina. Meu Deus. Organização para a Libertação da Palestina. OLP ou OLP? Agora deu branco. Ih, meu Deus, agora deu branco em relação a isso. Tá certo. Organização para a Liberação da Palestina. Um grupo palestino e qual é a intenção? Vamos tentar resolver essa coisa com Israel. Vamos tentar resolver a situação para os palestinos de forma pacífica. Vamos tentar de forma pacífica, por meios legais, com a ONU, com reivindicação, com coisa bonitinha. Pergunta, deu certo? Sim. Deu? Mais ou menos. Meio termo. E nos anos 60 e 70, teve as duas guerras. Nos anos 80 e 90, tinha ter grandes guerras, apesar de ter, de vez em quando, conflito e tudo mais. Primeiro, isso é comum. Manifestações. E, diversas vezes, tentativas de acordo de paz. Diversas vezes, mesmo, tentou fazer acordos de paz que ajudassem ambos. Mais uma vez tentou, e nenhuma deu certo. As manifestações que foram feitas pelos palestinos, querendo o direito a viver em paz no país, continuam durante bastante forma. Um exemplo que se tornou bastante marcante foram as chamadas... Deixa eu chamar essa para cá. Foi interessante. Infadas. Vou botar aqui. Foram as infadas na década de 80. Foram marcadas pelos palestinos enfrentando soldados israelenses com pedras.
civis palestinos que tentavam chamar a atenção internacional para receber apoio, enfrentavam soldados tacando pedra. Entenderam? E quem fazia isso? Não eram soldados palestinos, era gente normal. Homens, mulheres, idosos, crianças. Uma forma de reivindicar. Não deu muito certo. Então, o que a gente começa a fazer também? Fiz uma terceira via. Luta armada. E muitas vezes se torna terrorismo. Durante 20 anos, a OLP tentou manifestações, tentou acordos de paz, tentou reivindicação pacífica. Depois de 20 anos, alguns setores palestinos começaram a ver que não estava dando certo. O que começou a fazer, então? Começou para algo mais agressivo. Começou a fazer, muitas vezes, ataques à bomba. Daí que surgiu o famoso homem-bomba. Os homens-bomba surgem do lado palestino, nos anos 80, e se espalham pelos outros países árabes, como forma de tentar fazer uma reivindicação mais forte da coisa. De tentar chamar mais atenção e ver se dá algum resultado. Sabe? Essa coisa melhora. Mas a coisa não melhora. A coisa não melhora. Até alguém se perdeu até aqui? Não. Tá tranquilo? Professor, o que era esse TLP? Que? Para a liberação da Palestina. É um grupo que surge entre palestinos para tentar uma via pacífica para resolver isso. Só que aí já vai entrar em conflito, que é de judeus a OLP existe até hoje. E ela tenta, até hoje, dessa forma, uma solução pacífica para resolver, para criar um Estado palestino. Para os palestinos poderem ter um lugar para viver em paz. Mas boa parte já cansou e seguiu para uma linha de luta armada. Só que aí, tipo, eles estão quase querendo mais um conflito com o encontro dos judeus, para tentar pegar o seu território de volta. Olha, Léo, conflitos novos acontecem muito ainda. Posso até botar isso aqui. Novos conflitos. Novos conflitos. Acontece a todo momento. Porque dos dois lados, tanto de judeu quanto de palestino, tem setores que querem uma solução pacífica. E tem setores que não querem. É bem complexo. É muito difícil o negócio. No lado de Israel tem gente que quer uma solução pacífica para acabar com tudo. Assim, gente, vamos viver em paz, então, pelo amor de Deus. Tem gente que não, que quer que os palestinos vão para o raio do parque, vão para o inferno, querem fundamentalmente judeus. Lá palestino, mesma coisa. Querem uma paz para poder viver em paz tranquilamente, tipo, seguir a vida. E acho que não. Quer que os judeus vão para o do inferno, vão todos, querem que eles usam o Estado árabe. Isso se acentua, fica mais forte. Nos anos 80 e 90, 2000, 2010, 2020. Isso aqui está até hoje. Está até hoje, essa situação toda. Eu posso botar aqui. Tá até hoje isso tudo? Até hoje tudo. 2010. E década atual, 2020. Mudou alguma coisa daqui até hoje? Pouco. Bem pouco.
Bem pouquinho mesmo. O que mudou hoje? Hoje. O que temos hoje para a situação hoje? Palestinos ainda tentando lutar para um governo, para um Estado palestino. Sendo que essa coisa do Estado palestino Professor, só que os Estados Unidos, tipo, continua apoiando ainda o Israel e o... Mas ele continua? essa coisa de um Estado palestino hoje é uma grande polêmica. Enorme polêmica. Enorme, 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 enorme. Gigantesco. Se não me engano, todo ano na ONU, todo ano, há uma votação para ver quais países reconhecem que existe um Estado palestino. Alguns países reconhecem, outros não. Então, para muitas pessoas no mundo, existe hoje um Estado palestino, e para muitas outras, não. Só que no jogo de forças, como Israel é mais forte, Israel hoje tem conseguido se sobrepor Quem mais voz, assim? e os palestinos que existem ali. Hoje lá tem algumas regiões que são tipo, aqui é palestino, aqui é judeu. Mas é uma divisão muito pequena, muito clara, muito clara. Então, algumas coisas do Estado palestino, o Brasil mudou de posição. O que é isso, pelo amor de Deus? É porque, pra mim, sua voz tá meio, tipo, com a voz Muta aí, Léo. Não, tranquilo, tranquilo. O Brasil mudou de posição. Nesse momento, ele vota contra o palestino. Ele vota contra. O Brasil votava a favor. E durante uns 20 anos, acho, começou a votar a favor. Uns 3 anos para cá, eu acho, coisa assim, a gente começou a votar contra. Contra o reconhecimento de um Estado palestino. Então, na prática, como está a situação hoje? Está uma doideira. Está um caos a situação. Até hoje, tem manifestações. Até hoje, tentativas de acordo de paz que não deu certo. Até hoje, tem luta armada, tem terrorismo, tem grupos palestinos em atitudes, muitas vezes, desesperadas. E até hoje, de vez em quando, surge um novo conflito. Um lado atacando o outro, um lado atacando o outro, um lado atacando o outro. De vez em quando acontece alguma coisa. De vez em quando. Tá? E qual é a origem disso tudo? Essa disputa por um território que envolve religião. O pior de tudo mesmo, gente, que agrava a situação, não é nem, apesar de também ser, quem estava lá primeiro, quem tem mais direito. Mas o pior de tudo é que envolve religião. O pior. E não dá para resolver. Ambos os lados levam religião muito a sério, então dá treta, sei. Tá. Daí, qual é o grande agravante disso tudo? Jerusalém. Jerusalém, a cidadezinha maldita, que é sagrada para os dois lados, e ninguém quer arredar o pé dela. Ninguém quer arredar o pé dela. E ninguém quer ceder Jerusalém. Professora, mas Jerusalém tá em território de quem nesse momento? Excelente pergunta, Leonardo. Excelente pergunta. Tecnicamente está em 2 territórios. Exatamente. Assim. Calma aí, então a Jerusalém é como se fosse divisão de 2 territórios? É como se fosse um brinquedo que todo mundo quer e tá puxando o braço ao mesmo tempo. Ah, entendi. Entendeu? Então, assim, Jerusalém atualmente está dentro do território que pertence a Israel. Mas dentro de Jerusalém tem partes que são de palestinos.
Então, o que acontece com Jerusalém? Jerusalém, o governo de Israel reivindica que Jerusalém é dele. Jerusalém é israelense. Os palestinos e árabes falou que não, também é nosso. E lá em Jerusalém, você tem parte da cidade que moram mais judeus, partes que moram mais palestinos. Tem parte com lugares religiosos importantes sagrados para os judeus e partes religiosas sagradas para muçulmanos. Áreas de lamentações e mesquitas. Isso, exatamente. Exatamente. Fora a parte cristã também, né? Que tem uma igrejinha ou outra, Jesus está lá, não tá, essa coisa assim. Então, Jerusalém é assim, o pior da coisa. Assim, agrava muito a situação, a existência de Jerusalém. Porque como é sagrada para os dois lados, ninguém quer ceder. Ninguém quer ceder. Alguma pergunta, gente? Alguém tem alguma dúvida? Não, eu não. Não, tudo bem. Porque assim, eu sei que ficou embolado de uma parte em diante. Porque é embolado. Desculpa, mas é embolado. Eu tentei resumir para ficar um pouco mais compreensível. Mas é embolado, sim. E como eu falei mais cedo, até hoje isso aqui não tem uma solução. Não sei nem se é possível ter uma solução. Eu, pessoalmente, não sei se é possível ter uma solução. Enquanto há lados mais conservadores, fundamentalistas de ambos os lados, tanto muçulmanos quanto os judeus, vai continuar a ter briga. Vai continuar tendo briga. Está parando de gravar? Mas hoje ainda tem tipo